Projeto que trata da privatização dos Correios foi posto em votação na Câmara dos Deputados. Será que agora, finalmente, a privatização do Correios sai do papel? O governo definiu nessa terça-feira, dia 6 de julho, o modelo de privatização dos Correios e vai ser de forma integral, ou seja, vão ser vendidas 100% das ações para a iniciativa privada, muito diferentemente da privatização que está rolando ainda no Senado, da Eletrobras, que prevê uma diluição das ações do governo, ele passaria a ser de majoritário para minoritário, e da BR Distribuidora, que é dona dos postos da Petrobras, que prevê venda das ações somente que pertencem à própria Petrobras. Mas antes de a gente entender essa proposta mais a fundo, vamos entender o que é o Correios. A empresa brasileira de Correio e Telégrafos, ou popularmente como é conhecida, os Correios, foi criada em 20 de março de 1663. Bem antes da família real desembarcar em terras tupiniquins. A história dos Correios caminha literalmente de mãos dadas com a história do progresso do país, desde o Brasil colônia, antes da Corrida do Ouro, em Minas Gerais, até as ruas pavimentadas por JK. E durante anos, vários serviços foram sendo adicionados à sua linha de negócios, e além dos tradicionais serviços de cartas, malotes, selos e telegramas, entre os mais recentes serviços, o que mais se destaca é o SEDEX, Serviço de Entregas Expressa. Ou seja, o Correios é um ancião de mais de 3 séculos e que está intimamente ligado ao desenvolvimento do nosso país, muito numa época que não se tinha meios de comunicações eficientes como hoje em dia, e cartas eram o meio de comunicação mais frequente, telegramas um pouco após, e o Correios conseguia chegar às áreas mais inóspitas do país, levando informação, comunicação e levando serviços que eram de extrema importância para a vida em sociedade, para pessoas que não moravam nos centros, moravam em áreas mais periféricas. E além disso, o Correios também conta com outros serviços que eu particularmente não sabia quando eu estava montando o roteiro desse vídeo, que é logística integrada. Ele entrega as provas do Enem nos dias do exame, ele faz ações sociais, pagamento de pensões, aposentadorias, ele também trabalha como banco postal, abrindo contas, fazendo pagamentos, realizando empréstimos em áreas mais desbancarizadas ou áreas mais inóspitas do país. E para fazer isso tudo, os Correios contam com mais de 100 mil empregados e uma frota de 7 mil veículos, dentre eles furgões, motos e caminhões. Contudo, dos 5.556 municípios em que atua, o Correios só consegue ser lucrativo em 341, ou seja, 93% dos municípios em que atua dão prejuízo. E apesar de ter lucrado 1,5 bilhão de reais no último ano, melhor resultado da última década, e os resultados internacionais terem batido o recorde histórico da companhia, lucrando mais de 1,2 bilhão de reais, a receita operacional só cresceu 1%. Ou seja, apesar de ter lucrado, a receita da própria operação em si, dos serviços que o Correio presta, subiu apenas 1%, mostrando a pouca eficiência da empresa da própria operação. Esse lucro pode ter vindo de não recorrentes como venda de ativos, venda de imóveis, ou seja, algo que não pode ser previsível. E esse lucro que cresceu, ele é muito justificável pela própria condição da pandemia, já que as pessoas tinham que ficar enclausuradas dentro de suas casas, justamente pela quarentena, e a demanda aumentou por produtos e serviços sendo atendidos em domicílio. E as empresas tiveram que expandir o seu e-commerce, tiveram que investir na área de internet, na área de marketplace, atendimento online, e o Correios foi muito beneficiado desse movimento, já que ele é um dos pioneiros e um dos maiores players do mercado de entregas no Brasil. A proposta de privatização do Correios se concretizará em um leilão único, caso aprovada, em março de 2022. Com comprador único e valor ainda não especificado. E é esperado também que, se essa privatização ocorra, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, seja transformada em Anacom, uma nova agência nacional, que seria a Agência Nacional de Comunicações, que faria a regulação dos sistemas postais do Brasil. A justificativa da proposta de privatização dos Correios é defendida pelo governo porque, segundo eles, o marco legal dos serviços postais no Brasil é de extrema importância. Por quê? Porque o Correios hoje não tem capacidade financeira, segundo o governo, para atender a população de forma justa, porque a gente sabe que o serviço é horrível, e a União não tem fôlego fiscal, não tem capacidade fiscal de fazer novos investimentos na companhia, para que ela melhore os seus serviços, melhore a competitividade e seja mais eficiente. O rombo fiscal hoje no Brasil é absurdamente grande. Porém, o Procurador-Geral da República se manifestou contra essa proposta, dizendo ser inconstitucional.
que seria inconstitucional? Justamente pelo inciso 10 do artigo 21 da Constituição. Eu vou deixar na tela para você acompanhar, que diz o seguinte, vamos ler junto. Compete à União manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. E esse trecho da Constituição foi mencionado pelo próprio PGR em nota de manifestação contra essa proposta do governo e também, paralelamente, se manifestou também a Associação dos Profissionais dos Correios, que também são contra essa proposta do governo federal. Ou seja, ainda tem muita água para rolar, isso ainda vai dar o que falar. E como eu sempre gosto de trazer uma visão mais macro, te munir de informações para você ter uma visão sempre global dos assuntos, para não ficar muito no aspecto Brasil, apesar da privatização do Correios está acontecendo no Brasil, como que é os serviços postais ao redor do mundo? Nos Estados Unidos, como que acontece? Lá é feito pela USPS, United States Postal Service, que foi criada em 1775, ou seja, um ano antes da independência dos Estados Unidos, e conta com 600 mil funcionários, além de ser a única empresa de serviços postais que atende todos os pontos dos Estados Unidos. E ela apresenta um problema que é muito comum das empresas postais ao redor do mundo. Ela não dá lucro. Desde 2006, que foi a última vez que ela deu lucro, de lá para cá ela acumula um prejuízo de 90 bilhões de dólares. Um pouco mais acima dos Estados Unidos, o Canadá trabalha com a Canada Post, que é uma empresa também de cunho estatal. Já na Rússia, Russian Post tem como similaridade com os Correios brasileiros, o único acionista dessa empresa é o Estado. Ou seja, a maioria dos países do mundo usam os serviços postais de forma estatal e não privatizada. E eu vou explicar mais à frente por quê. Mas eu até posso trazer exemplos de países que privatizaram as suas empresas de serviços postais, como a Alemanha, como a Inglaterra, a Argentina lá atrás privatizou também, mas teve que reestatizar por problemas financeiros, teve todo um rolo lá. Mas enfim, eu trouxe aqui dois lados da moeda para corroborar a favor e contra a privatização dos Correios, justamente porque eu não quero fazer juízo de valor aqui, eu não quero empregar a minha opinião nos fatos, eu quero que você tire as suas próprias conclusões, porque afinal de contas, você está assistindo esse canal aqui e o meu maior intuito é que você seja um ser pensante, um cara que tem um senso crítico aguçado, para quando chegasse lá, numa discussão, num debate, numa conversa, você tenha argumentos, você tenha fatos para argumentar e não fique trabalhando somente com achismos. Vamos começar com os pontos contrários à privatização dos Correios. O primeiro ponto contrário às privatizações seria a inconstitucionalidade da medida. O argumento usado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que pela Constituição de 1988, a nossa Carta Magna, prevê direito universal de serviços postais a todos os brasileiros. O segundo ponto contrário às privatizações seria que pessoas que moram em áreas longe dos grandes centros urbanos poderiam ser prejudicadas, porque a gente sabe que 93% dos municípios do Brasil hoje dão prejuízo para os Correios. E muitas das vezes essas áreas são inóspitas, não tem asfalto, não tem nem sequer endereço. E se caso privatizada, pode ser que essas áreas sejam excluídas pela iniciativa privada, que busca o lucro, que busca a eficiência, como qualquer empresa faria. Mas justamente por ser estatal, e até por isso que muitos argumentam que esses países grandes, países com dimensões continentais, mantenham esses serviços de cunho estatal, justamente para garantir que esse serviço continue sendo oferecido para as pessoas que moram em áreas mais inóspitas, que moram em áreas mais periféricas em relação aos grandes centros urbanos. E justamente eu não estou entrando no mérito aqui do serviço ser bom ou não. Eu estou entrando no mérito dele ser uma garantia pela Constituição. Se é uma garantia e é de cunho estatal, ela tem a obrigação de levar independentemente para que área do país seja. Está dentro do território nacional, ela tem que ser efetivamente feita. Já a iniciativa privada, ela não tem essa obrigação. Ela leva o seu serviço para onde ela bem entender, para onde dá lucro. Então, só para deixar esse disclaimer aqui. O terceiro ponto seriam as demissões. A gente sabe que quando ocorrem movimentos de privatização, grandes demissões geralmente são feitas, o que é normal para a iniciativa privada, já que ela busca eficiência, ou seja, produzir mais com menos, e isso inclui recursos, trabalhadores, folha de pagamento. Então a gente pode ver um movimento de demissões em massa, e esse é um dos argumentos usados pela própria Associação dos Profissionais dos Correios, que são contra a essa medida. O quarto ponto seria a relativa diminuição do poder de ação social do governo, porque o Correios hoje, eles fazem distribuição de materiais didáticos em escolas de todo o Brasil, escolas públicas. Fazem também a distribuição do nosso Exame Nacional de Ensino Médio, que é o Enem. Inclusive, presta serviço à população de áreas do interior que não possuem agências bancárias, como empréstimos, como pagamento de salários, de pensão, de aposentadoria, como a gente viu lá atrás. Agora vamos para os pontos favoráveis à privatização. O
primeiro ponto seria a eficiência. Provavelmente todo mundo aqui já teve problema com Correios e a questão de confiança está bem baixa. Cerca de 33% dos consumidores voltariam a fazer negócio com os Correios. A gente sabe que o serviço é péssimo. A gente vê as filas nos pontos de entrega. Além disso, problemas de própria logística, como roubo de cargas, sumiço de produtos. E geralmente a iniciativa privada ela consegue ser muito mais eficiente, muito mais exigente em questão de serviço prestado aos consumidores. É só a gente ver a Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, que apresentam serviços de total excelência para o consumidor. O segundo ponto seriam os cortes de gastos. A iminência no furo do teto de gastos é algo que eu venho batendo na tecla há bastante tempo. E também a relação da dívida do PIB, que já vem batendo quase a tampa dos 100%, ou seja, uma possível privatização daria um fôlego fiscal, um fôlego financeiro para o governo realocar esses recursos em áreas mais essenciais, como segurança, transporte, educação, saúde, e deixar os serviços postais na mão da iniciativa privada que, em muitas frentes, já vem sendo muito bem sucedida. O terceiro ponto é a corrupção. Nos últimos 15 anos, o Correios foi palco de diversos escândalos. Em 2005, com 100 milhões desviados pelo mensalão. Em 2016, a Operação Mala Direta, que comprovou fraude de 600 milhões de reais. E um dos maiores escândalos de todos seria com o próprio fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios, que teve um rombo de 7 bilhões de reais e que na época, para tapar esse rombo, os próprios trabalhadores tiveram que contribuir mais para esse fundo de pensão, ou seja, uma possível privatização diminuiria essa ingerência política e o risco de corrupção e ainda vou além, traria uma blindagem adicional ao fundo de pensão desses trabalhadores. O quarto ponto seria o uso da companhia como moeda de troca política. O levantamento feito pela Exame em 2016 mostrou que os 25 cargos da companhia de gerência eram feitos por indicação política e não por mérito ou capacidade de atuação, se mostrando a companhia estatal mais politizada de todas. Inclusive, o presidente da companhia na época, que presidiu até 2018, admitiu que a privatização era um dos meios para a companhia se livrar dessa ingerência política. E aí galera, beleza? Então, eu tive leves probleminhas com o áudio e eu vou terminar a linha de raciocínio por aqui, eu vou ser breve, eu prometo. O que acontece? Muito se debatido em relação às privatizações, mas pouquíssimo é comentado em relação à competição. Porque a gente sabe que na ausência de concorrência é muito difícil que o serviço chegue à excelência. E no Brasil hoje, o Correios detém monopólio de diversas linhas de operação dos serviços postais. E aí, se não tem ninguém para ameaçar a soberania dele em determinada área, não tem incentivo para ele melhorar os serviços e muito menos baratear esse mesmo serviço. Então, na minha opinião, eu acho que nem deve ser debatido muito essa relação da privatização ou não privatização, mas sim a questão da abertura da concorrência, justamente para o consumidor decidir, para eu e você decidirmos quem que a gente quer que forneça os serviços, seja ele por melhor qualidade ou por melhor preço. E aí, essa empresa que melhor fizer a combinação desses dois fatores vai ser beneficiada e não o governo deve ditar aonde você deve ou não contratar e quem deve ou não prestar os serviços. Mas essa é a minha opinião. O que é que você acha? Você acha que os Correios devem ser privatizados ou não devem ser privatizados? Qual você acha que é o futuro da companhia? Deixa aqui embaixo nos comentários. E sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Meu nome é Pedro Mucioli e esse é o Multivalor.